Bem, pessoal, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está vendo esse vídeo, mas nós iremos fazer algum elemento introdutório à termodinâmica. Claro que nas aulas subsequentes nós iremos aprofundar nas variáveis físicas, mas na aula de hoje eu queria dar alguns conceitos e demonstrar como se aplica, né, como há essa variabilidade da termodinâmica, como ela é inserida dentro de um contexto, por exemplo, da engenharia civil, da engenharia de produção, da engenharia mecânica. Então, é uma aula mais conceitual. Temos uma análise sobre o sistema macroscópico. Macroscópico é tudo aquilo que pode se enxergar a olho nu, ou seja, com a vista desarmada, é um dos conceitos. Tudo que conseguimos enxergar constitui o campo macro de estudo da química. Lembrando que em muitas análises que se envolve termodinâmica, nós iremos ter uma avaliação que é físico-química. Né? Na frente agora nós iremos ver o que é uma alteração física, o que é um fenômeno químico. O prefixo macro é um elemento da língua portuguesa que significa grande. Daí entende-se que estudar aspectos macroscópicos é estudar aquilo que vemos. Continuando, temos o conceito de matéria, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O corpo, né, que é a porção limitada da matéria. Objeto, que é a porção de matéria com uma utilidade atribuída, ou seja, tem uma função, né? Átomo, menor porção da matéria que mantém características químicas e físicas inalteradas, já falei há pouco. Elemento é a cada átomo existente dá-se um nome químico. E aí nós temos a tabela periódica e atualmente há um grande desenvolvimento na ciência dos materiais, no desenvolvimento de novos materiais, na fusão de materiais e criando elementos novos. Eu acredito que para a próxima década a ciência de materiais ela vai estar muito mais avançada, né, com novos compostos e essa tabela periódica deverá ser atualizada. Reações físico-químicas. A física é a disciplina que estuda os fenômenos químicos sob a ótica dos princípios, conceitos e práticas da física, sendo assim a combinação das duas ciências, a física e a química. Não obstante, teremos no estudo, nas análises de termodinâmica, nós teremos concomitantemente alterações físico-químicas. A físico-química estuda os fenômenos que são observados nas reações químicas entre quantidades macroscópicas das substâncias e os fatores que a influenciam. A química pode ser dividida em três ramos: química inorgânica, a química orgânica e a físico-química. Qual a diferença de reações químicas e físicas? Temos que uma transformação física é diferente de uma transformação química, porque em uma transformação química novas substâncias são formadas. Já a transformação física altera a forma do material, mas sua composição é a mesma. Como exemplo, eu posso citar, por exemplo, o carvão. O carvão ele é utilizado para o fenômeno da coacção dos alimentos ou, vamos dizer assim, preparação de churrasco, para utilização em produção energética. E geralmente sobram naquela moinha, naquele resíduo, daquele correjeito, você pode escolher vários nomes, são óxidos, né? São óxidos, e esse óxido com uma alteração química, não é igual ao carvão que deu origem. Já do fenômeno físico, nós temos aí fenômeno de transferência de energia, temos os fenômenos da água sólida, líquida e gasosa, que é um exemplo, a utilização da água no estado supercrítico para a produção de vapor, né? Vapor supercrítico que pode ser utilizado em caldeiraria é um outro exemplo. Da classificação da matéria, temos que substância pura, por exemplo, matéria formada por unidades químicas iguais, sejam átomos ou moléculas, e assim apresentam propriedades químicas e físicas próprias. Sempre eu disse aos senhores, temos que atentar a essa caracterização físico-química. Substância pura simples, substância formada por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. Temos o O2,
o pH 4, né, que também é composto na atmosfera. Substância pura composta, quando as moléculas de determinada substância são formadas por dois ou mais elementos químicos, a água, o ácido cianídrico. Temos um exemplo que nós iremos colocar aqui de utilização de substâncias que são compostas e como elas se aplicam na natureza. Está aqui um exemplo de um estudo de caso 1, que é a chuva ácida. A chuva ácida ela é muito comum, é um fenômeno muito comum que é utilizado e muitas vezes as pessoas não entendem a sua formação, né? Então, trata-se de um fenômeno atmosférico que consiste na precipitação com elevada concentração de ácidos, como o dióxido de enxofre. Nós temos o dióxido de enxofre, que é o CO2 na atmosfera, e temos íons de hidrogênio também. Então, quando encontra-se o dióxido de enxofre com íons de hidrogênio que estão dispersos na atmosfera, nós temos o H2CO3, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico ele tem uma alteração de pH bem característica. A chuva normalmente possui um certo grau de acidez devido à presença de óxidos no ar. A acidez pode ser medida por meio de uma escala numérica conhecida como a escala DPH, todos sabem, né? Trata-se de um fenômeno atmosférico, precipitação com elevada concentração de ácidos como o dióxido de enxofre. E na natureza, a água reage com certos óxidos formando ácidos, por exemplo, o ácido carbônico, eu acabei de citar os senhores. Forma-se quando o dióxido de carbono, CO2, também chamado de gás carbônico, se dissolve na água. Aí você tem H2 mais CO2 dá o H2CO3, ácido carbônico. Aí vem aquela pergunta, né? Professor, é recomendável ingerir água da chuva? Poder? Pode. É recomendável? Não. Não por quê? Porque é uma água que ela tem um grau de acidez característico, né? Outra classificação que nós podemos citar é que na Amazônia nós não temos aquíferos, né? Então, esses garrafões de águas que são vendidos com o rótulo, a rotulagem do mesmo como água mineral. Só que essa água não é mineral. Essa água é uma água potável de mesa, né? Então, é um dos problemas também que deve se chegar a uma discussão séria, ética, e que possivelmente é uma questão de saúde pública. E pessoal, mas por que não é uma água mineral? Porque para classificar a água como mineral, ela tem que estar num nível de acidez perto da neutralidade, que é 7. E a água que é potável de mesa, você não consegue essas características. Um outro exemplo que a termodinâmica pode ser inserida são nas caracterizações de carbonatação do concreto. Envolve a questão de umidade, micro-organismos, dilatação, contração térmica e outros. A carbonatação do concreto é uma patologia desencadeada a partir de um composto químico comum nas grandes cidades. O processo decorre de fissuras que permitem a entrada de água no interior do concreto armado. Lembrando que o concreto ele tem muita capacidade de resistência à dilatação, mas ele já não é tão resistente à contração. Para tanto, a utilização do que se chama de concreto armado, né? de um esqueleto de metal, que é a utilização do ferro, do aço. Né? Geralmente esse aço também ele vem galvanizado, ele vem com um banho, né, de produtos químicos a partir da eletrólise, para resistir a essa, vamos dizer assim, degradação em função do meio, né? Então, a carbonatação do concreto pode ser definida como um processo físico-químico. Lembre-se, toda vez que nós falarmos de termodinâmica, essa caracterização físico-química vai estar muito próxima entre o gás carbônico e o CO2, presente na atmosfera, e os compostos da pasta de cimento. Uma análise também muito interessante é que o material que é utilizado para fazer o cimento, ele é alcalino. Então, na sua caracterização, ele tem uma classificação de uma escala de pH alcalina. Então, um dos fenômenos que se iniciam o processo de patologia do concreto é a alteração do pH desse composto, né? Saindo de um composto que é alcalino e indo para uma escala de acidez ácida, né? Que é uma das caracterizações de patologia. O resultado principal da precipitação de carbonato de cálcio, no caso CaCO3, é em uma região de cobrimento.
Cada camada passa a ter uma alcalinidade significativa menor que aquela não afetada por esse fenômeno. Eu acabei de citar os senhores. A carbonatação avança de fora para dentro do concreto por meio de uma frente carbonatada. Quando atinge a profundidade das armaduras, no caso eu falei para vocês do aço, ferro, provoca a desestabilização da camada passiva protetora, propiciando o início de corrosão. Então, é um fenômeno muito comum, muito característico de cidades e muito comum que ocorra. Para que a carbonatação aconteça, 3 fatores precisam estar dentro do concreto. São eles: umidade, gás carbônio e oxigênio. A água entra nos poros do concreto pelas fissuras, forma-se uma fina camada de água. A água dissolve o cálcio, formando o hidróxido de cálcio. O CO2 entra no poro pelas fissuras. O CO2 reage com a água, formando, olha aqui, ácido carbônico. Reage com o hidróxido de cálcio, formando o CaCl3, que é o carbonato de cálcio, que são cristais. O consumo de cálcio diminui o pH de concreto, deixando o aço exposto à corrosão. Aí eu falei aos senhores, dilatação, contração, aí começa um processo de patologia irreversível, como os senhores podem ver na foto a seguir. Outra característica que nós temos que é utilizado também com uma finalidade de atender questões termodinâmicas, de dilatação, principalmente dilatação térmica, são a colocação de juntas, né? As juntas que vão entre o embolso, tijolo, a junta de dessalidarização, não consigo falar essa palavra, dessalidarização, junta de assentamento, junta de movimentação, junta estrutural. Aí vem as placas cerâmicas, as argamassas colantes, as argamassas de regularização comuns. Mas o que é interessante se mostrar nessa caracterização? Sempre existirão absorções de energia na forma de quê? De ondas eletromagnéticas vindas do Sol, raios solares. Irão aquecer a área, aumentar a absorção de calor dessa superfície, que essa superfície irá dilatar. Por isso, há uma observância de critérios de dilatação térmica. As juntas de dessolidarização, né? Olha aí, falei, darização, ajuntam a absorver as movimentações das paredes e contrapisos e devem ser dimensionadas em função de movimentações. Juntas de dessolidarização devem ter tratamento similar às juntas de movimentação. Tem por finalidade absorver as tensões. Isso aqui a gente vai usar muito, né? Essa palavrinha tensões, que vem de força, né? Vem de aplicação de força, geralmente forças transversais, né? O somatório dessas forças transversais sobre um corpo, aí nós temos as forças de momento, aí temos a força momento fletor, tudo isso é estudado em características de engenharia. Na interface de diferentes elementos do sistema revestido devido ao comportamento diferencial entre eles. Aqui você pode ver, uma característica, e aumentando aqui, as juntas. Outra característica que tem a ver também com processos de absorção de calor, contração, dilatação, são juntas de dilatação, né? Que os pisos eles começam a estufar, né? E aqui você pode ver aqui, sol, vermelho, vermelho, aí você tem aqui um bonequinho de neve, olha o sentido oposto. A gente está falando de fenômeno de dilatação e contração. Qual a importância das juntas? São espaços deixados entre duas placas cerâmicas ou entre dois painéis revestidos que também ajudam a diminuir a incidência de trincas, fissuras, além do deslocamento de placas. Aí temos aqui, ainda continuando, né, em característica que envolve a absorção de energia. É um problema relacionado à falta de aderência do revestimento que pode ser causado por condições climáticas, falhas no assentamento, até mesmo a argamassa escolhida, característica do revestimento cerâmico, o estufamento cerâmico. Temos aqui também a questão de aderências, olha. Há uma legislação que diz que a partir de, se eu não me engano, 2,30 metros, se eu não me engano, 2,50 metros, você já tem que usar um tipo de argamassa diferente, que é a argamassa AC2 ou AC3, para fazer esse processo, vamos dizer assim, de aderência, né, às paredes. Então aqui a gente está tendo, eu vou mostrando aqui aos senhores, porque eu estou mostrando essas características que envolvem todo o estudo físico, esse conhecimento. Porque são importantes que os alunos, quando eles vão estudar essas características, eles percebam que há toda uma alteração, que a temperatura ela envolve, por exemplo, no critério de viscosidade, né? A temperatura ela influencia na absorção de energia, a temperatura ela influencia na mudança de estado físico, a temperatura ela influencia numa mudança química,
né? Que o fogo, a liberação de energia, a utilização de uma fonte comburente, aquecendo uma água ou um outro fluido, elevando a um estado entrópico de agitamento de partículas, choque, mudança de estado físico, produção de vapor, vapor em estado supercrítico, utilização desse vapor para modificar um pistão, deslocamento, força, energia mecânica, né, energia potencial, energia cinética, tudo isso está envolvido numa característica de um conhecimento termodinâmico. Aqui a gente vê os gretamentos, olha, muito comum a gente ver em casas mais antigas, né? Olha, a gente vê aqui a questão do bolor, excesso de umidade também pode prejudicar a segurança. Aí, pessoal, me explica como isso aí se caracterizaria. Uma absorção de energia externa mudaria o clima internamente, a questão da umidade produzindo vapores. Os vapores alteram as questões que são utilizadas na indústria. E na indústria vamos dizer assim, na construção civil. Temos aqui, ó, manchamento de placas também é comum que existem em função de temperatura, em função de construções em locais úmidos, a capilaridade de água que sobe por pequenos, vamos dizer assim, por pequenas estruturas capilares, né, e aí prejudica a construção. Temos as fissuras, que é um grande problema de análise entre fissuras e rachaduras, né? Não se tem um consenso em relação a isso. Aí aqui, ó, erros na aplicação, dilatação térmica, ó, fissuras, ó. Você chega numa obra, numa construção dessa, eu já classificaria como uma rachadura, que pode ser uma rachadura estrutural. Se ter essa estrutura estaria condenada. Aqui, o que eu acabei de dizer, ó, fissuras, trincas, rachaduras, olha, você pode ver a alteração. Aí você tem as vesículas, muito comum também em paredes, geralmente há de se ter, né, a necessidade de escarificação dessa parede, e para que tente, né, tentar resolver esse problema, muitas vezes não consegue, aí coloca-se uma estrutura cerâmica. Aí você tem as eflorescências, vou passar aqui, vai mandar aqui, ó. Muito comum também critérios de dilatação. E a biodeterioração dos materiais, que é muito comum, que é a alteração de materiais resistentes à umidade, resistente à movimentação. Ó. Umidade por intemperismo, né? Intemperismo tem tudo a ver com o estudo termodinâmico. Olha, a condensação, ó, mudança de estado físico. Então eu estou passando aqui rapidamente nessa aula para mostrar aos senhores, olha a umidade, como os estudos de termodinâmica influenciam na engenharia mecânica, na engenharia de produção, na construção civil, na indústria, no processo de urbanização. Esse estudo, olha a capilaridade que eu disse aos senhores, olha, problema gerado quando a parede está inadequadamente ligada às vigas de fundação, no caso o baldrame, estabelecendo contato com o solo. Então a água ela vai subir por uma diferença de gradiente de concentração pelos capilares, que são pequenas fissuras, né? Olha, aqui a água, acabei de explicar aos senhores, ó. Ela vai ascender, ó. Aqui também, ó, contrapiso, aqui dá pra ver, ó. Isso é um grande problema, viu, em casas antigas. E a infiltração também, que é há uma grande ocorrência, né, desse fenômeno.